Boa tarde, pessoal. Só testar aqui. Funcionando. Boa tarde, então. Muito obrigado por estarem nos recebendo aqui. A gente tem participado de todas as ABIX Conference e realmente a questão que o Robert estava comentando ali anterior, de sair do monitoramento trivial de infraestrutura e ir para o negócio, ele tem ficado para trás a questão de infraestrutura e cada vez mais vindo para frente o negócio. Então, hoje aqui vocês vão ver na nossa fala que basicamente nós estamos trazendo diversos monitoramentos de negócio para tomada de decisão, apoio de negócio e assim por diante. Meu nome é Gabriel Pedroso. Sou Thiago de Jesus. A gente vai falar um pouco sobre uma jornada de adoção dos ABIX por conta da CCR. E o nosso primeiro desafio, principalmente, foi resumir essa jornada, porque ela vai partir lá de 2019, até antes de 2019, e a gente vai trazer todos os nossos resultados até agora, quanto a negócio, e principalmente o que todo esse monitoramento de negócio impactou a sociedade e o mercado onde a CCR está inserido. Thiago, tu, por favor, contextualiza. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria só, antes de mais nada, agradecer a organização do evento e não posso deixar de agradecer meu time, CCR, que viabilizou da gente estar aqui. Então, sobre a CCR, acredito que todos vocês aqui são clientes ou em algum momento já passaram por algum tipo de serviço que é gerido pela CCR. A CCR ela atua em 3 modais de serviço, que é rodovias, mobilidade e aeroportos, além de ter uma empresa de serviço que foi criada para atender o próprio grupo CCR. Só para a gente ter um pouco da noção do quão grande é o grupo. Ela foi criada em 99, com o intuito de viabilizar soluções de investimento e serviço de infraestrutura em uma única empresa. Atualmente, nós temos 3.615 quilômetros de rodovia, com cerca de 3.600 atendimentos diariamente. No nosso modal de mobilidade, realizamos aproximadamente 3 milhões carregamos aproximadamente 3 milhões de passageiros por dia. E já no modal de aeroportos, temos 19 terminais, com um total de 40 milhões de clientes anualmente. A CCR está em 17 estados brasileiros, 13, desculpa, mais Distrito Federal, além de 3 países entre a América Central e do Sul, contando com mais de 17 mil colaboradores. Sobre em âmbito nacional e mundial, como que a CCR está? Ela é a 4ª empresa com maior valor de mercado no Brasil, com valor de mercado na casa dos 22 bilhões de reais, além de sermos a 7ª maior operadora de infraestrutura do mundo. Aqui podemos exemplificar alguns modais que a CCR atua. Temos os escritórios corporativos, toda a parte de rodovias, nossa área de mobilidade, os aeroportos, sendo blocos de aeroportos ou aeroportos individuais, e também os serviços, que são as empresas que foram criadas para atender o próprio grupo. E como é que começou essa jornada, né? Essa questão de buscar uma ferramenta que apoiasse o negócio de forma ampla? Aqui nós temos os principais desafios, então, que foram identificados. Primeiro, né, diversas ferramentas na estrutura. Essas diversas ferramentas não centralizavam os dados do negócio. Então, evidente disso, a falta de correlação. A correlação era simplesmente humana e daí muito passivo a erro do ser humano. Por isso, sem uma visão sistêmica, a CCR, por ser uma concessão que gere diversos negócios de concessão, ele é passível de multa por órgãos reguladores e assim por diante, como também existia uma preocupação muito grande de sair da parte de infraestrutura e ir para o negócio, principalmente para trazer uma visão clara do que a empresa está passando, como estão os seus serviços e principalmente a experiência dos seus clientes e usuários. E claro, toda essa mudança, como as palestras de manhã falaram, amparadas por algum tipo de tecnologia que fizesse a garantia desse investimento.
pois na escala que nós estamos falando aqui, de uma empresa como a CCR, do tamanho da CCR e o impacto que ela faz, trocar de ferramentas acaba se tornando caro. Então, precisava ser muito acertado. Como é que começou, então, a adoção dos ABICs? Gabriel, só um adendo, acho que um parênteses que é interessante a gente fazer nesse ponto. A CCR ela já trabalhava com os ABICs desde 2016, só que muito restrita à infraestrutura de servidores e ativos de rede, basicamente. E também era um ambiente on-premise. Perfeito. Isso aí, então, caracteriza um marco inicial de virada para os monitoramentos de negócio. Saindo de uma estrutura legada, onde simplesmente era feito a coleta de dados e análise dos dados a nível de infraestrutura, e indo para um novo paradigma, uma quebra do que já era feito atualmente. Então, em 2019, foi iniciada uma POC na CCR para exatamente provar essas capacidades a nível de monitoramento de negócio quanto aos ABICs, pois o histórico de adoção dos ABICs só mostrava ele na camada de infraestrutura. Em 2020, então, foi quando propriamente iniciou a implementação dos ABICs na CCR. Os ABICs, nós, Unirede, como parceiros de negócio, nós temos um serviço que é em nuvem, que traz ambientes de ABICs, monitoramento em missão crítica, e essa foi a decisão feita na época. Então, toda a parte de infraestrutura dos ABICs, toda a arquitetura core necessária, ela é toda provisionada em nuvem, e ali eu trago a disponibilidade, o menor mês de disponibilidade até hoje. Então, até hoje, o menor índice foi de 99,9972% ao mês. Então, realmente, um ambiente de missão crítica para uma empresa que tem uma missão crítica. A estrutura inicial foi de 19 proxies para fazerem todas essas coletas. Como vocês podem ver aqui, já iniciaram com diversas unidades da CCR, em 2020, no segundo trimestre de 2020, já de largada um ambiente com quase 1.500 VPS e fazendo coletas de dados de diversas tecnologias. Então, aqui alguns exemplos de protocolo, ICMP, Agent, ODBC e também, já falei todos. Então, é isso aí. Indo adiante. No terceiro trimestre de 2020, então, começou a expansão dos temas de negócio para o monitoramento da CCR. Então, foi populado diversas questões já ali no trimestre anterior. Aqui a gente já começa a trazer tangibilidade para todos esses monitoramentos, trazendo elementos críticos para o negócio de rodovias da CCR, como o Callbox e o PMV. Tiago, tu pode nos explicar um pouco sobre o que é Callbox, PMV e também a importância deles para a concessão? Iniciando pelo Callbox, que é o do dashboard que estamos apresentando. Basicamente, Callbox são aqueles telefones que ficam ao decorrer da rodovia para auxílio dos usuários. Então, caso algum usuário precise de alguma informação, ajuda, dúvida na rodovia, ela para nesses Callbox e entra em contato diretamente com a concessionária. Esse ambiente é vital para a nossa operação, já que aqui a gente tem as principais métricas, se o Callbox está ativo, se ele está com algum tipo de alerta, inclusive até a porta do equipamento aberta ou não, se o telefone dele está funcionando, então esse equipamento ele precisa sempre estar online, caso um usuário venha precisar desse equipamento, ele tem que estar funcionando. E sobre PMV, o que são os PMVs? São aqueles painéis de mensagens que ficam ao longo da rodovia também informando algum tipo de situação na rodovia. Um congestionamento, algum ponto de atenção. E aqui também temos algumas métricas, como se temos alguns LED queimados nesse equipamento, situação de bateria do PMV, se está ok, se não está, porta aberta. E, inclusive, são dois equipamentos que são contratuais com o nosso poder concedente. Então, em caso de falha desses equipamentos, as concessionárias podem ser autuadas se ficar um tempo fora desses equipamentos. Perfeito, Thiago. Quarto trimestre de 2020, se aproximando então do final do ano, entraram novas concessões no monitoramento e também diante dessas novas concessões foram monitorados os equipamentos das concessões de metrô e também a construção, a tangibilização dos monitoramentos do SAT. SAT aqui também eu acredito que seja um tema novo, daí gostaria também do teu apoio, Thiago, para tu explicar o que é o SAT e a sua responsabilidade. Claro. Os SATs são equipamentos instalados estrategicamente ao longo da rodovia,
e ele é responsável pela coleta de informações sobre o tráfego, contagem de veículo, velocidade média, o tipo de veículo que está passando naquele trecho, identificar um possível congestionamento. E nesse dashboard nós teremos, além das métricas principais de funcionamento do equipamento, também temos toda a volumetria que aconteceu em determinado trecho da rodovia e velocidade média também é possível coletar através desse dashboard. Então, é outro equipamento vital para a operação e, além de ser, como nos anteriores, um sistema passível de multa para a concessionária. Então, esse equipamento sempre tem que estar disponível. A gente destaca, então, na nossa timeline aqui, que com esse conjunto de monitoramentos feitos até então, nós atingimos ali um nível de mitigação das potenciais multas e, principalmente, uma redução gigantesca das multas que eram recebidas antes pelas concessões diante deste marco para frente. Então, hoje, é bem mais raro receber multas por qualquer tipo de indisponibilidade desses equipamentos que são contratuais e passíveis de regulação. Indo adiante aqui também, Thiago, tu pode nos contar um pouco sobre esse mapa aqui de metrô? Então, esse é um mapa de antenas de wireless que são instaladas nas linhas de metrô. E elas são responsáveis por ficar trocando mensagem com os trens de acordo com que eles vão passando na ferrovia. Então, através disso, dessa comunicação, dessa troca de mensagem, eles conseguem saber em que ponto que o trem está, que hora que ele passou por determinado ponto e assim por diante. Então, é outro monitoramento fundamental para a nossa operação de metrôs, por isso que a gente trouxe. Perfeito. Indo adiante ali, claro que, abaixo de todos esses monitoramentos de negócio, existe uma camada de monitoramento de infraestrutura, aplicação. Mas, claro, a gente traz todos esses indicadores para o negócio. Então, ali, já no início de 2021, o ambiente de monitoramento já tinha praticamente dobrado de tamanho, então já estava bem maior do que o tamanho inicial. E avançamos ali com alguns monitoramentos desses que nos possibilitam seguir com os monitoramentos de negócio. Como alguns monitoramentos a nível de disponibilidade de bases de dados, o ambiente bases todo do principal ERP da companhia, que é o SAP, e também toda a parte de middleware que era necessária para a parte de rodovias. Outro marco importante aqui, e seguindo daí a pegada de monitoramento de negócio, nada é mais tangível em negócio como o dinheiro. Então, aqui nós partimos para a questão de arrecadação. Não só pela questão financeira, mas sim também para a tomada de decisão quanto à arrecadação dos pedágios e, por exemplo, questões de manuseio que seja necessário fazer neles. Assim como também tivemos aqui o monitoramento de CFTV e também dos SLTs das rodovias. SLT aqui eu acho também que é outro termo novo. Se tu puder me ajudar, Thiago. Sim, claro. O que são SLT? O SLT é um serviço que é responsável por gerir as chaves, que as antenas que ficam nas pistas automáticas do pedágio, os tags são criptografados. Então, essas antenas utilizam essa chave que esse sistema SLT gere para descriptografar esses tags e, em back-end, através de consultas, dizer se o veículo pode ser liberado na cancela ou não. E esse é um outro monitoramento vital para a gente, já que, em caso de falha desse sistema, a pista pode, por exemplo, bloquear um veículo que deveria ser liberado. E, dependendo do fluxo da via, isso pode acarretar até em acidente na pista. Perfeito. Após esse monitoramento também, e antes de seguir, vou destacar aqui um outro marco. Nós falamos sobre inúmeras ferramentas, base de dados segmentadas sem falta de correlação. Então, neste momento, nós descontinuamos ferramentas já utilizadas na companhia, como o WhatsApp Gold, PRTG, por conta de todos os monitoramentos delas terem sido absorvidos pela estrutura nova de Zabbix. E, claro, né, são ferramentas licenciadas, então acabam ali trazendo algum nível de economia a nível de licença de uso. Esse daqui é o dashboard de arrecadação de pedágios. Quer trazer alguns detalhes aqui, Thiago? Sim. Nesse dashboard, nós temos a visão diária de uma praça de pedágio. E aqui a gente tem alguns insumos essenciais para o gestor daquele pedágio, que são todas as passagens que ocorreram no dia, quantas dessas passagens foi de forma manual, através das pistas automáticas, ou nas pistas automáticas,
as potenciais violações que tiveram nesse dia. E, além disso, no dashboard nós temos também vários dados para insights para tomada de decisão. Então, inclusive, um outro ponto que nós temos aqui é uma comparação com o dia atual com o mesmo dia da semana anterior. E isso traz insights também quanto à sazonalidade, para a tomada de decisão do gestor daquele pedágio. Perfeito. Só um adendo aqui, assim como o pessoal fez ali na apresentação anterior, eu também vou fazer aqui. Por que os dashboards estão em Grafana, né? Porque eles começaram todos numa estrutura mais legada, na 4.4 dos Zabbix, e evoluíram para a versão, por exemplo, atualmente 5.4, e vocês vão ver que um dos nossos pontos de melhoria é a atualização. Existe um dos títulos dessa apresentação é a eficiência, né? Não só através do monitoramento, como também da companhia como um todo. Afinal, nós estamos falando de negócio. E foi iniciada toda a parte de monitoração de todas as rotinas que foram criadas a nível de RPA. Mas só que quem é que monitora se o RPA ele realmente está funcionando? Agora os Zabbix. Então aqui o RPA começou a ser monitorado pelos Zabbix. Como é que deu a sequência então? Inserimos monitoramentos a nível de backup de toda a estrutura, os totens de autoatendimento também responsáveis por prestar algum tipo de informação, um apoio no decorrer das rodovias em alguns pontos estratégicos e, claro, os leitores de cartão das cancelas dos pedágios. Os leitores de cartão eles são fundamentais para a completa jornada daquele cliente que ele espera simplesmente passar ali da forma mais fácil possível e sem problemas. Então, o monitoramento dos leitores é feito tanto para veículos pequenos, que estão num nível mais baixo, como para veículos maiores, que estão um pouco mais altos na dimensão da cancela. Início de 2022, vocês podem ver que nós já estamos perto da marca de 3.600 VPS, então já um ambiente considerável. Mas nesse período aqui nós avançamos com mais alguns monitoramentos de negócio, como o de evasão de pedágios, a parte também de sincronização de bases de dados e, como foi tema inclusive da palestra anterior, toda a parte de estações meteorológicas ao decorrer das rodovias. Aqui nesse marco também nós descontinuamos mais uma ferramenta, então era uma ferramenta de desenvolvimento próprio da CCR, que era baseada em coletas escada. Então, não foi mais necessário esta ferramenta na frente dessas coletas escada, e todas essas coletas foram, então, tratadas, absorvidas pela parte dos Zabbix. Então, nós temos lá a ferramenta escada e os Zabbix pegando todos os dados dela para seguir com seus benefícios de análise. Segundo trimestre de 2022, avançamos com diversas automações que retiraram mais de 100 rotinas operacionais e liberaram o time. Tu sabe me dizer que tipo de rotina, alguns exemplos, e o que trouxe de tempo para o time trabalhar? Nossas equipes operacionais elas tinham em torno de, quase que literalmente, base de 100 rotinas que elas executavam diariamente, isso a cada 2 horas, todas essas 100 rotinas, mais ou menos. E por quê? Porque nós temos vários sistemas com várias telas que esse pessoal precisava ficar abrindo e consultando, e além de termos vários fornecedores para vários sistemas diferentes, e, lógico, cada um com seu dashboard diferente. Então, essa automatização de todas essas rotinas trouxe um ganho absurdo para a nossa equipe de operação. Então, todo esse checklist que eles faziam manualmente durante todo o dia, esse tempo que eles economizaram, hoje é utilizado para a melhoria do negócio. E deixaram toda essa massiva de mão na massa, deixaram tudo para os Zabbix. Então, aqui mais um marco importante após isso. Vocês lembrem que lá no início, um dos desafios propostos para a mudança de ferramenta era a questão de eficiência através de automações. Então, retirar a questão de tarefas repetitivas do ambiente. Aqui já, se aproximando do final de 2022, entraram 16 novos negócios, 16 novos aeroportos em concessão. Então, todos os aeroportos pertencentes ao Bloco Sul, todos os aeroportos pertencentes ao Bloco Central e também o aeroporto da Pampulha. Assim como foi feita ali a integração dos Zabbix com o ServiceNow para que o time de operações da CCR tivesse ali o correto registro para fazer qualquer tipo de tratamento a nível de incidentes no ambiente. Final de 2022, quarto trimestre, teve uma
teve um marco também importante ali, que foi a criação dos monitoramentos de geradores, ativos aí super importantes para manter as rodovias sempre ativas. Porém, aqui um detalhe muito importante, foi feito através do protocolo Modbus. Tiveram desafios nesse monitoramento, Thiago? Esse foi um baita de um desafio que a gente teve para desvendar o protocolo Modbus dos nossos geradores. Esses equipamentos são fundamentais para a operação das nossas praças de pedágio, uma vez que, se a rede elétrica cai, quem mantém as nossas praças de pedágio no ar são os nossos geradores. Então, através desse dashboard, nós temos, de forma mais facilitada, toda a visão do gerador, além de saber quando que a nossa rede elétrica caiu e o gerador entrou, além de nível de óleo, pressão de óleo. E um outro ganho que a gente teve, que toda essa visualização de cada um desses geradores, a gente tem isso em uma tela só, não precisamos entrar mais em cada um desses geradores para verificar seu status, ou, em alguns casos, ter que ir localmente lá para verificar o equipamento. Perfeito. Indo adiante, este ano, então, como é que foi o nosso primeiro trimestre? Primeiro trimestre, então, ampliamos a questão de concessões sendo monitoradas pelo ambiente, já então próximo, algo muito próximo já dos 4.000 VPS de ambiente de monitoração, e seguimos na jornada dos monitoramentos de negócio. Então, toda a parte de faturamento dos voos entre o front-end e o back-end, e também a experiência dos usuários que utilizam a linha de metrô Bahia, através da prestação do serviço de Wi-Fi gratuito para todos eles. Então, garantir a qualidade desse Wi-Fi também foi fundamental. Indo adiante, trimestre que nós estamos agora, né, conseguimos ali avançar para o monitoramento das reservas de estacionamento do ambiente do BH Airport. Então, até aqui, nós destacamos diversos tipos de monitoramento de negócio que nós fizemos nesse ambiente. Thiago, tu pode nos dar um snapshot de como está o ambiente agora? Isso, hoje um resumo do nosso ambiente atual. Estamos com 23 procs, partimos lá no início com 19, mas devido a ampliação do nosso portfólio de concessionários, tivemos que ampliar também nossos procs. Estamos chegando nos 4.000 VPS hoje. Passamos a barreira dos 20.000 hosts monitorados. E desses hosts monitorados, 970.000 itens e, a partir deles, 390.000 triggers são disparados. E estamos chegando também quase nos 300 usuários que acessam a ferramenta diariamente. E, nesse ponto, nós podemos destacar mais 2 marcos que foram alcançados, que seja o monitoramento de negócio. Então, desde o início dessa jornada, praticamente todos esses monitoramentos são só de negócio. E também uma ferramenta com visão de futuro, porque provamos também, sendo repetitivo até desde o início da jornada, que essa ferramenta consegue e vai conseguir nos atender no futuro próximo. Então, independente de quantas unidades forem incorporadas, nós temos essa garantia de que ela vai nos atender. Perfeito. Por mais que nós tenhamos destacado aqui alguns marcos importantes perante os desafios e necessidades iniciais, aqui a gente vai trazer de forma estruturada os ganhos que foram obtidos com os ABICs. Então, um dos primeiros ganhos grandes que nós tivemos é a questão da redução de ferramentas e ganho com a correlação de todos esses dados transformados em informação para tomada de negócio, a mitigação das falhas humanas por conta das automatizações que são feitas, não só a nível de rotinas, mas também, como é comum de ser conhecido no mercado, automações de self-healing, né, de autorrecuperação do ambiente em algumas camadas. A questão ali de redução de períodos de indisponibilidade, o monitoramento ele se demonstrou totalmente escalável, tanto quanto a aplicação, no caso, os ABICs como ferramenta, como também para o negócio. Então, a gente tem certeza ali, como o Thiago comentou, que acertamos na ferramenta e ela vai atender aí o negócio durante muito tempo. Além de tudo, vocês viram ali diversas tangibilizações desse monitoramento através de dashboards que amparam o negócio a nível de tomada de decisão. E o que a gente vê para o futuro, né, dessa estrutura? Essa jornada, a gente contou aqui um pedaço dela, mas ela vai seguir em frente aí durante muito tempo. O que a gente planejou para ela? Tu quer trazer algum ponto aqui, Thiago? Tem 3 pontos que eu quero ressaltar aqui, dos nossos próximos passos. O primeiro
E digo que um dos principais nossos é a atualização de versão dos nossos Zabbix. Hoje a gente tem o Zabbix 5.4, então até para aumentar o nosso leque de possibilidades, a gente vai subir para a versão 6.0. O monitoramento também das nossas usinas fotovoltaicas, que estão sendo implantadas em larga escala dentro do grupo, então é uma necessidade que nós temos de monitorar essa infra. E também um monitoramento focado em segurança da informação. Esse monitoramento das usinas fotovoltaicas já foi iniciado, né? Já foi iniciado. Perfeito. Seguindo ali, então, os pontos que eu quero trazer. O monitoramento mais robusto do ambiente de nuvem. Então, em ambientes com multi-cloud e principalmente com muita coisa on-premise, a gente vai, então, dar mais robustez para o conceito de monitoramento híbrido, onde a gente vai trazer todas as nossas nuvens e também a parte de on-premise. O uso da camada visual Zabbix e Schedule Reports, então aí com a atualização da 6.0 a gente busca, e principalmente com a visão de novos widgets e possibilidades de customização de novos widgets, trabalhar mais em cima da camada visual do Zabbix. E também um uso mais robusto, mais massivo de funções preditivas para nos trazer uma maior prontidão para o negócio. E claro, aqui mais alguns pontos então, como melhorar ainda mais a questão do self-healing, então a autorrecuperação do ambiente através das próprias ações automatizadas dos Zabbix, e olhando para um cenário de roadmap, como o Alexei trouxe hoje de manhã ali nas visões do que tem pela frente, né? Olhamos aqui então num curto prazo e num médio prazo, onde o roadmap da 7.0 que nos interessa, então é o H de proxy, né? Load Balancing de proxy e H de proxy, super importante, a correlação avançada de eventos e as melhorias de BSM para a gente fazer uma gestão de serviços mais apurada e mais robusta, como também a médio prazo o roadmap da 7.2, onde é previsto lá questões de escada, e quando vê a gente tirar mais coisas de escada da frente, o gerenciamento de logs e também o monitoramento de APM. Fazendo esse vínculo de futuro, de próximos passos, a gente traz aqui duas tendências que o Gartner trouxe agora para 2023. Na verdade, ele trouxe agora em 2023, mas elas são olhando para o futuro, 2025, 2026, onde traz os benefícios da satisfação dos clientes por conta da maior disponibilidade do ambiente e serviços de negócio, então o sistema imunológico digital, e também questões de observabilidade que tendem a trazer uma maior velocidade na tomada de decisão. Esses dois pontos nós imaginamos que com todos esses próximos passos, e principalmente o roadmap da 7.2, vai nos garantir alcançar esses níveis. E é isso, senhores, que nós gostaríamos de trazer para vocês, e a jornada segue adiante.